Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fabião? Eu tô bem, mas eu acho que você não tá tão bem, cara. Não, eu tô bem. Só um pequeno acidente aqui. O que aconteceu? Conta aí pra todo mundo. A verdade? A verdade, cara. Thiago, pra quem tá ouvindo no Spotify e não tá vendo o vídeo, tá com o braço aí imobilizado, o punho imobilizado, pra ser mais preciso. Exatamente. Cara, eu fui pro Rio de Janeiro no feriado e aí a gente foi fazer uma trilha lá no Morro dos Dois Irmãos. Você conhece? Não conheço. Bonito? Bonito, cara. Vale a pena? Vale a pena, não é mas... perigoso, não? Não, é perigoso. É perigoso? Primeiro que você chega no Vidigal, aí você sobe de mototáxi. Até... O primeiro trecho ali. Sem guia, sem local. A gente foi com um guia. Ah, tá. Então, mas aí, subi de mototáxi, subi uma trilha e tal, não sei o que, vista bonita lá, você vê a lagoa, vê a orla de Ipanema, vê Copacabana no fundo. Aí fomos descer a trilha, né? Aí dei uma derrapadinha assim, aí tinha uma árvore na minha frente, fui escorar na árvore, a mão ficou na árvore e o corpo foi. Putz. Aí virei a mão, acho que eu fraturei o escafoide aqui, para os fisioterapeutas que estão ouvindo, médicos. Vai ter que se cuidar, né, cara? E aí tô aqui um pouquinho debilitado. Mas tá dando pra correr, pra treinar? Não, pra correr dá, pra treinar força, eu já fiz umas bandagens ali. Então isso que é importante, muito bem. Isso aí. Bom, lembrar todo mundo que tá ouvindo aqui de se inscrever no nosso canal do YouTube, compartilhar com os amigos, quem tá ouvindo no Spotify também, seguir, classificar 5 estrelas. E quem que a gente trouxe hoje, Fabião? Quem que a gente trouxe? A gente tá numa sequência de episódios de médicas, né? Verdade. O passado foi a Ana Paula Verdade. Simões e agora... Doutora Quem que a gente trouxe? Flávia Oliveira. Muito obrigado, Flávia, por ter vindo aí. Pediatra, maratonista, influencer. Influencer. Você é influencer? Influencer. Falam que você é influencer? Falam, mas eu não acho que sou. Você não se considera uma Acho influencer? que eu influencio as pessoas. Eu sou uma influencer. Sim. Acho que já é uma outra classificação. Mas tá aí. Também não ligaria. Não são esses títulos que vão definir quem eu sou, o que eu quero, né? Muito bom. Mas obrigada pelo convite. Obrigado. Legal, vamos bater um papo aí. Falar que já participou de vários podcasts, já tem um podcast, já entrevistou o Drauzio Varela. Entrevistou o Drauzio Varela? O o Drauzio Varela fez várias perguntas lá, né? A gente sempre dá uma stalkeada, né? Então, A gente começa a ver quem que é e tal, aí demos um Google... Achamos lá um programa que você participou com o Drauzio Varela lá, respondendo perguntas, né, de mães. Sim, bacana. De obesidade infantil, alimentação. A sua especialidade hoje é isso, é pediatra com foco em alguma área específica? Então, eu sou pediatra, sou neonatologista, trabalhei 15 anos em UTI neonatal, mas sempre tive mais um foco na saúde. E consultório já vai fazer uns 15 anos que eu tenho consultório particular, né, e... uns anos para cá, o foco foi cada vez indo mais para a saúde. O ano passado eu fiz uma outra pós-graduação em medicina do estilo de vida, no Einstein, e de coach de saúde também. Então, hoje eu também atendo adultos que querem mudar o estilo de vida, que precisam, às vezes por doença, por questões de autoestima, enfim. E, na verdade, eu sempre fiz isso, porque quando você cuida da criança, você cuida da família. Então, eu me classificaria hoje como uma médica da família, mais do que só uma pediatra. Tanto que eu até mudei, o meu nome do perfil do Instagram era doutora.flávio pediatra, e eu deixei Flá Oliveira, porque eu não quero ficar só restrita na pediatria. Mas tem que virar uma chavinha ali, quando tá atendendo as criancinhas, quando atende os adultos. Mas eu adoro, assim, acho que nunca vou deixar de ser pediatra. Mas também eu acredito que essa geração que está vindo agora, eles vão viver muito mais isso do que eu. Talvez vocês são mais jovens que eu, mas enfim. Mas de mudar de área. É muito difícil para mim a geração, às vezes, ver, nossa, mas você não é pediatra? Não, eu sou pediatra, mas eu não preciso ser só isso. Eu posso ser várias coisas. Vídeo todos nós aqui. Exato. Podcast, não sei o quê. Trabalha, corre, tem as suas coisas. Então... não precisa ficar limitado a isso. Isso não te tira da outra área. Eu acho que só amplia, né? A visão que você tem da sua própria área. Então, para mim, a pediatria é centrada na criança, porém, essa criança é o quê? É uma extensão da família, dos adultos. Exatamente. A criança é um espelho da família, do ambiente? Total. A criança, ela observa muito e ela vai muito pelo que ela está vivenciando. O que você fala conta muito pouco. Tem uma frase de um psicanalista que ele fala assim: o que você faz soa tão alto que eu não escuto o que você está falando. Porque realmente a sua ação ela é tão impactante para a criança
que se o seu discurso não for coerente com a sua ação, esquece. A criança vai te pegar no pulo. E vai jogar na sua cara ainda por cima. Então, para mim, cuidar da criança nada mais é do que cuidar do adulto. Se chega uma criança no meu consultório obesa, que precisa mudar o estilo de vida dela, quem que direciona, né? O que vai adiantar se o pai... Exato, Quem que compra comida, quem que define os passeios, quem que define a atividade, quem que sabe o custo e o que pode e o que não pode fazer. É o pai e a mãe, não adianta eu abordar só a criança. Entra todo mundo no pacote. Tá vendo? Então você toma cuidado com as coisas que você faz aí. Não, mas eu tomo muito. Eu tenho uma filha de 4 anos. Ai, que fofa. E eu Como sei que ela muito bem. chama? Bianca. Bianca. E é muito isso, assim. Você vê... Até agora, ela tá numa fase agora que já fala tudo. E às vezes escapa, sei lá, algum palavrão, sei lá, no trânsito e tal. Aí passa um tempinho, de repente ela repete. Aí você fala, caramba, onde que você aprendeu isso? Aí fala, você fala. Cara, é impressionante. É isso, cara. Aí você começa a se refletir e policiar um pouquinho mais. Exato. E eles jogam na cara mesmo. Jogam na cara. Total. Toma cuidado. Assim, toma cuidado. Toma cuidado. Tem alguma fase, assim, você falou, só pra a gente não perder esse assunto, uma fase mais crítica no desenvolvimento da criança, assim, que ela absorve mais, ou que, enfim, eu sei que todas as etapas são importantes ali, mas tem algum período ali que é mais crítico, o ambiente influenciando, aí depois, enfim, depois que já formou, se tem uma criança mais velha, já não dá muito, é mais difícil de mudar. Na verdade, dentro da pediatria tem o conceito dos 1000 dias, que seria a gestação, mais os 2 primeiros anos de vida. É um período crítico de desenvolvimento, que não é só nesse período, mas sim, é muito importante. Começa na gestação. E se a gente for olhar mais fundo, começa antes dessa mulher engravidar. Então, o buraco é bem baixo, sabe? Tem um conceito que é chamado RAD, que é a origem desenvolvimentalista das doenças. É da onde vêm essas doenças crônicas. E muitos desses estudos mostram que vem já antes da gestação e durante a gestação. Né? Na Segunda Guerra Mundial, a grande fome que teve... eles estudaram, tinham muitas mães gestantes que ficaram sob condições extremas, uma dieta restrita de 200, 300 calorias por dia. E depois elas tiveram os nenês e eles viram que esses bebês ficaram obesos. Porque eles ficaram num ambiente muito restrito, intraútero. É como se o corpo falasse assim, é um gene poupador. Quando entra, eu vou acumular. Eu não sei quando vai vir de novo. Então, só para vocês sentirem como é que é. E os 2 primeiros anos, no conceito de desenvolvimento dos hábitos também, do cérebro, sabe? Mas se a gente for pensar no cérebro, por exemplo, ele termina com 20 anos de se formar. É um período bem longo, mas esses 2 primeiros anos são importantes. E eu estendo um pouco para os 5. Porque eu acredito que até os 5 anos, muito dos conceitos, valores, né, que você está falando da sua filha, de te observar, eu acho que é quando sedimenta. E depois você vai lapidando. Não quer dizer também que uma criança de 10, né? Gente, não estou falando que né, lascou tudo, tá? Mas que mas as pessoas não têm dimensão da importância desse começo. É um começo muito importante, de ouro mesmo. Tem que ser muito preservado. E você que tem 2 filhos, né? Tenho. Também, qual a idade deles aí? O Lucas tá com 11 e o Pedro com 9. 11 e 9. Então, já passou essa primeira fase aí. Como que foi lidar, assim, com eles, tendo todo esse conhecimento? Você também conseguia fazer, mudar um pouquinho as coisas que você fazia, pensando nisso? Sim, acho que quando eles nasceram, quando o Lucas nasceu, eu me tornei uma pediatra melhor. Com certeza. Porque quando você vivencia... Né? Antes eu falava, não, dá um remédio aí, você consegue. Mas não, mas é difícil. Quando você tem o seu, ele trava a boca, né? Que você quer pôr o remédio, e você tá preocupado, que tá com febre, precisa tomar. Muda. Fora a maternidade e a paternidade, ela traz o melhor e o pior da gente. Mas eu acho que é uma oportunidade da gente crescer de novo. Quando a gente é pai, quando a gente é mãe. Por quê? Porque as suas escolhas vão impactar. E nem todo mundo, né? E a gente não vai acertar sempre. Não vai. A intenção é sempre boa. Todo mundo quer a mesma coisa, mas vai dar uma derrapada aqui, outra ali. O que é mais importante, eu acho que, e para mim foi muito importante, ao longo do tempo, foi entender que o Lucas e o Pedro, isso é óbvio, eu vou falar, mas quando a gente tem filho não é. Eles são diferentes. E eu tenho que ser uma mãe diferente para eles. Porque não é, eu falo que eu não tenho que ser a mãe que eu acho que eles precisam. É a mãe que eles precisam. Eu tenho que olhar a necessidade e tentar adaptar, fazer uma troca interessante, enfim. Então, acho que o começo foi mais difícil com o Lucas. O primeiro filho sempre mais difícil.
É tudo novo, né? É tudo novo e tal. E aí vem o segundo para te mostrar as batalhas que você já sabe que valem a pena. Você tem que entrar e algumas as outras que não valem. Às vezes por isso que o segundo é mais, né, descolado. Todo mundo fala isso, não é sempre, mas a gente vê na prática, eu vejo no consultório. E acho que agora eu tô numa fase muito boa deles, diferente. Aí todo mundo fala, ai, mas é ruim, vai crescendo. Gente, espera, cada fase tem o seu benefício, a sua alegria, a sua tristeza, enfim. Eu tô numa fase muito boa, porque o Lucas é meu companheiro de corrida. Vamos falar disso. Companheirão, e o Pedro não gosta de correr, mas a gente encontrou um caminho de se conectar, eu e ele, pelo yoga, pelos nossos cafés. Então, não precisa ser exatamente, cada um é cada um, né? Mas, mãe presente aí, corre com o filho, faz yoga com o outro. Tá legal. Mesmo. Até pra gente chegar nesse assunto do esporte, a gente acabou entrando na pediatria, a gente vai voltar pra cá também, que a galera gosta, né? Quem tem filho que tá ouvindo tem várias dúvidas ali. Sim. E eu, como pai, eu vou puxar várias aqui. Mas a gente falando assim, você maratonista, corre, né? Agora a gente tava conversando antes, tá talvez indo aí pro aquátlon, né? Pro duátlon. Que nada bem, né? Nadou. Como é que foi a história do esporte com você, assim, antes? Foi antes da faculdade, de medicina, durante a faculdade? Como é que... Meu pai sempre foi atleta, jogava bola. Meu irmão, que é o Marcelo, 7 anos mais velho que eu, também jogava bola. Eu cresci vendo o meu irmão jogar bola e os fins de semana era basicamente os torneios dele. Eu comecei no balé, fui para ginástica olímpica, e aí quando eu tinha 10 anos, a gente era sócio do Clube do Banco do Brasil, da ABB, meu pai era bancário, e eu tava nadando na piscina, e aí um guarda-vidas falou assim, nossa, você leva jeito e tal. Imagina, né? Nunca meu pai pensou em me pôr na natação. Tipo, nadando lá de boa. Aí meu pai falou, vamos fazer então um teste, né? Tem a equipe aqui do clube, você já viu no clube e tal. E aí eu comecei a nadar. Então eu comecei a nadar até relativamente, entre aspas, velha, né? Hoje você vê as crianças já estão com 2, 3 aninhos fazendo aula de natação. E eu fui com 10 anos. E aí foi a minha infância inteira, a minha adolescência, dos 10 até terminar a faculdade nadando. Fui para muitos campeonatos, campeonato paulista, brasileiro, fui federada, depois eu fui pro Paineiras, treinei 2 anos lá. E aí, aquela coisa, a gente estava até conversando antes de entrar, que não tinha grana, foi muito difícil para mim, né? Minha infância foi, né, não foi, assim, não passei fome, nada, mas também a gente não tinha muitos recursos. O recurso todo que meu pai e minha mãe tinham, eles direcionaram para educação. Eu estudei no Colégio Bandeirantes, que é um dos melhores colégios de São Paulo. Mas era isso, ponto, né? Então, assim, a natação teve que ficar depois em segundo plano. Aí, quando eu entrei na faculdade, aí todo mundo já sabia que eu nadava, né? Quando eu entrei, primeiro no trote... Qual esporte você faz? Todo mundo já sabia, já tinha amigos que estudavam na ABC, eu fiz ABC, e aí eu nadei os 6 anos da faculdade, a gente foi pentacampeão da Intermed, eu tenho, sei lá, quantas medalhas de natação. E aí que depois eu peguei um bode da natação, na faculdade, assim, treinamos muito, né? E aí eu fiquei um tempo meio na academia, eu nunca fiquei totalmente sedentária. Acho que o único ano que eu fiquei mais parada foi no ano de cursinho, eu fiz um ano de cursinho. E aí veio a corrida. Meio estranha, eu grávida, peguei um personal que dava aula de corrida também, aí fazia uns trotes lá grávida e tal, não sei o que, nasceu o Lucas, continuei um pouquinho e tal. Quando o Pedro nasceu, em 2013, eu continuava com o mesmo personal, e aí ele falou, vamos agora, né, agora que, né, nasceu, segundo, eu falei que não ia ter mais ninguém, nenhum filho, e aí eu comecei a correr, com 2013, 2014. Primeira corrida eu odiei. Não gostou. Mas antes era só um trotezinho, assim, nem tipo... É o que eu falei pra você, gente, eu era torta. O Doc falou pra mim, você é esforçada, você é da natação, você não é da corrida. Mas a gente tem que quebrar até esses paradigmas na nossa cabeça. Sim. Né? Você fica, não, mas eu... Tudo é treinável. Você espera que é um momento perfeito, né? Não vai ter. E aí eu fui pra corrida, fiz os primeiros 5 quilômetros, xinguei o William, que era o meu personal, falei, coisa idiota ficar correndo, pra quê? Correr pra quê? Pra onde? Aí ele olhou pra mim e falou assim, você ainda vai correr uma maratona. Eu falei, imagina. Eu falei, gente, maratona então? 5? Já sofri, xinguei você e tal. Chuva de previsão. Chuva de cuspe. E que a maternidade é a paternidade, a chuva de cuspe, né? Você fala um monte, não sei o quê, quando eu tiver o meu...
Nossa, isso é muito. É muito, né? É Ai, muito. meu filho nunca vai fazer isso. Ai, vai fazer. Vai. Ai, eu faz. nunca vou fazer isso. Ai, você vai Nossa, fazer. criança fazendo birra ali, Ai, no meu filho nunca vai fazer. Nunca, imagina. Vou educar meu filho pra nunca fazer Imagina, isso. esses pais que não põem limite. né? Ah, é sono, né? É sono, Tá é lá fome. quebrando a casa, tá? Não, é sono. Fala que é sono, né? Tem muito... Exatamente. E aí, sabe o que foi interessante a corrida? Eu sempre quis correr a São Silvestre. Desde pequeno eu assistia a São Silvestre e achava muito legal. Aí, em 2014, comecei a correr um pouquinho mais, xinguei, né? Mas eu continuei correndo um pouco. Aí, começo de 2015, eu falei, eu vou correr a São Silvestre esse ano, 2015. Falei, bom, para correr a São Silvestre eu preciso treinar. 15 quilômetros, não é uma maratona, mas Mas é quase. Já é um volumezinho. E aí já. eu fiquei treinando e aí foi quando virou a chave. Aí eu fui pra São Silvestre, corri a São Silvestre de Mulher Maravilha, corri. Mentira. E corri de Mulher Maravilha. Vamos Você se achar essa vestiu de foto Mulher Mulher aí. Maravilha, corri. Mas Tem a roupa foto. tudo, assim. Aí fui roupa. fui com uma sainha de Mulher Maravilha, com a blusa, fui com meia vermelha, tudo. Que legal. E aí depois disso, aí foi, né? Meia maratona. Já no ano seguinte. Já no ano seguinte, já. Aí fiz várias meias. E aí quando foi em 2018, eu falei, poxa, ano que vem eu vou fazer, né, 42 anos, vou comemorar com 42 quilômetros. Olha que legal. E aí eu pus essa meta de correr em 2019 a maratona. Meu pai ficou doente nessa época, em 2017 a 2019. Meu pai era tudo pra mim, assim, e no esporte também. Então, em 2018 eu já estava pronta para correr, mas eu não quis. Aham. E aí ele faleceu em 2018, final de 2018, e aí eu prometi pra ele que eu ia correr, né? E aí eu corri 2019. Buenos Aires em 2019. E foi maravilhosa a minha maratona. Foi. Nossa, foi perfeita. Não Eu foi tenho até medo. traumatizante, Não, é. foi assim, eu não senti nada. Foi tudo Eu fui como planejado. Muito. Fiz 3 Não, horas mas e 27. Conta mais. Conta assim, como foi esse processo de subir o volume, como foi a Putz, viagem. acho Você, que- você pegou uma assessoria, tipo, porque você tava com o teu Peguei. personal, aí teve esse período de meias, maratonas. Aí eu comecei a treinar com Wagner, Juliano, nada quero, porque eu comecei a ter uma dor no joelho. Quando eu comecei, né, a aumentar o volume, começou a doer. Uhum. Aí eu caí na mão do Franco, Aí que você conheceu. meu amigo, físio amigo, que eu amo. E meu martelinho de ouro, que eu falo. Aham. E aí eu fui fazer a primeira avaliação de biomecânica. Gente, a hora que eu vi eu correndo, Não, falei, eu não não corro, dá eu pra danço, fazer 42 eu danço quilômetros lambada, assim. entendeu? Eu não corro. Aí ele te filmou correndo. Nossa, eu toda torta, eu virava todo tronco. Aí ele falou, nossa, por isso que tá dentro do seu joelho, porque não sei o quê. Eu falei, nossa, gente, acho que era só sair correndo, né? É. But, né? E aí eu comecei o processo de correção um pouco, com consciência, óbvio, né? A gente tem que entender, vocês entendem melhor que eu, que tem coisas que não dá pra consertar tudo numa biomecânica, não existe isso, né? Aham. Mas tava me Pra machucando, né? E aí foi do joelho, aí quando melhorou o joelho, Aham. começou o quadril, acho que foi uma sequência, sabe? E aí foi cuidando, enfim. Isso tudo no ciclo. Isso tudo foi antes do ciclo. Foi em 2017 para 2018. Entendi. E aí, 2018, eu tomei um tombo no parque do Ibirapuera, fugindo de dois enfim, caras, que eu achei que ia rolar alguma abuso, alguma coisa do gênero. É mesmo? Tava com uma amiga, e aí eu saí De correndo. noite, assim, ou... Era fim do dia, Fim do assim, umas dia? 7 da noite, foi no feriado, tava cheio o parque ainda, naquela saída do bambuzal, e aí acho que tinha uma lâmpada que tava quebrada. Tava meio escuro. Aí quando a gente virou, a gente tava andando já, e tinha parado o carro naquele estacionamento. Aí eu vi um cara saindo de uma moita, assim, Nossa, sabe? Aí ele olhou pra mim meio de um estranho. jeito que eu não gostei, aí saiu um outro cara daqui, e aí eu virei pra minha amiga, Marcinha, falei, corre. E aí a hora que eu saí correndo, eu tropecei num buraco, Ah. e eu fiz uma luxação do ombro absurda. Tipo, eu fui deslizando, assim. Eu Caralho. luxei, aí eu reduzi sozinha. Tipo, né? Meu Que Deus. dor. Reduzi... Não, a pior dor que eu já senti, assim, pensando em dor. Fui pra casa naquele estado, né? Não, mas e Imagina, os caras, eles... Os caras eles fugiram, corre- porque a minha amiga deu um grito, porque ela falou, Flá, você voou. É. Ela ficou muito assustada. E aí ela viu os caras correndo, e aí tinha gente. Tinha- porque era só foi chamar bem, atenção, né? né? Atenção. E aí eu fui pra casa, no dia seguinte eu fui fazer a ressonância. Nossa, Foi tudo. Tudo embora. Ligamento, não sei o tudo, quê. avulsionou, sabe? Nossa. Esse negócio assim, trash. E aí eu brinquei com o Franco, meu, agora que melhorou o joelho.
Aí vem isso Agora aqui. que Tinha não vai acabado dar. de... Fazia uma semana que eu tinha voltado a correr sem dor. Aí fica lá com a tipóia. Nossa. E aí eu lembro que assim, no dia eu chorei muito, fiquei com muita raiva. De tudo, né? Da situação. Da Tu fala, situação. pô, você não Pô, para cara, pra correr, jura? que você ficou com medo. É um saco isso. A gente vive num país complicado, né? E aí, eu lembro que daí no dia seguinte eu já tava na bike, no prédio. Minha amiga, se fosse você, eu tava embaixo do cobertor chorando. Eu falei, então, mas aí não seria eu. Pra mim não rola. Não rola. Adaptou Vamos lá. fazer o que dá. Vamos se mexer. Talvez até o livro que eu escolhi para indicar no final tem muito a ver com isso. Aham. E aí eu falei, não, vamos lá. E aí eu reabilitei o ombro. Não operamos. E aí fiz a reabilitação. Demorou um mexe tempo. pra Não cima, conseguia fazer assim. vai pra Eu tinha frente. medo. Medo de luxar de novo, Medo de né? luxar de novo. Isso O Franco acontece. falou, Flá, você tá com uma memória da dor. E aí, tudo que você fizer que o corpo achar que, né, vocês entendem melhor que eu. Aí eu falava, eu não conseguia passar o braço disso aqui. E era o braço direito ainda por cima. Nossa. Aí recuperei, ok, foi. E aí eu entrei no processo pra maratona. Só que eu fiquei um ano treinando, assim, em 2018, até sem o foco da maratona. Assim, pra mim, assim, eu tenho acho que as metas são importantes. Mas só a meta, às vezes ela tá muito longe de você e isso não vai te motivar num dia que você não tá com saco pra ir treinar. São as pequenas vitórias mesmo, né? Então, eu fiquei treinando. Aí, 2019, que era em setembro, a maratona, aí foi aumentando o volume, o ciclo foi, assim, tranquilo, uma dor aqui, um negócio ali, mas eu não tive nenhuma lesão. E eu fui pra maratona, olha, você vai fazer entre 3 horas e 26 e 3 horas e 28. Eu lembro que eu falei pro Doc e pro Wagner, eu falei, gente, vocês estão viajando. Eu não vou fazer isso. Faltando uns 2 meses. Aham. Falei, eu quero ir lá, completar a maratona, feliz. Curtir. Se der fazer um sub-4, ótimo. Eles, imagina, tal. Não, você pode pegar índice pra Boston. Eu nem sabia de Boston. Que existia. Que existia Boston, que existia Major, que existia índice. Eu falei, gente, mas o que é Boston? Eu sabia que tinha maratona, que era super importante. Eu falei, gente, eu ir pra Boston, vocês estão doidos. Aí, faltando um mês, o Wagner falou, você tem 2 opções. Ou você faz o que você está treinada para fazer, ou você faz o que os outros acham que você tem que fazer. E aí, eu fui para maratona lá, com a minha estratégia. Aham. E deu. olha, no quilômetro 35, você vai sentir um urso, né? Todo mundo, né? Quem tá ouvindo aí sabe. Gente, eu cheguei no quilômetro 34, vi meus filhos, meu marido me esperou, eu os vi. Aí eu entrei lá no quilômetro 35 e falei, bom, agora vai começar a doer, né? Todo mundo fala que vai doer. Agora vai doer. começa a maratona. E não vinha o urso. Cadê o urso? 35, 36, 37. E eu entrei num estado realmente naquele momento, acho que de conexão, de flow, de tudo. Nossa, que delícia. Do meu pai comigo, foi um negócio muito doido. Eu falei, cara, não vai doer nada. Acabou, não vai doer. 38, 39, 40, 3 horas e 27. Caramba. Cheguei sobrando, sabe assim? Cheguei, eu lembro da sensação, assim. Que delícia. Aí eu terminei e falei, feliz. gente, é isso? Então, isso que é a maratona? Né? Mas eu sei que não é sempre assim, né? Mas foi assim que aconteceu. Peguei índice pra Boston, que eu nem sabia. Na primeira. E aí veio a pandemia, fica esse né? desafio aí pra você, na primeira maratona, pegar imagina. o índice É que pra Boston. mas é mais difícil, homem é mais difícil também, né? Depende da idade, vocês são Não é. jovens. O Quantos anos vocês ritmo. têm? Eu não passei dos 30 ainda. Ai, Tem gente. 35. Ai, gente, me sentindo Mas, muito velha. mas o Qualify, tipo, o Qualify pro homem, então pra quem tá ouvindo, não entende, Boston pra você fazer, né? Não, quer dizer, você tem outras formas, caridade, tudo, mas ela é tradicional porque ela, assim, você precisa de índice Só pra vão poder... os melhores. Só vão os melhores, que aí você pode pegar em provas oficiais e tal. E na minha faixa etária tem que fazer abaixo de 3 horas a maratona. Tranquilo, fácil. Tranquilo. Só que abaixo fácil. de 3 horas é um pace de 4:15. 4:15, mais ou menos. Cara, isso hoje é a zona de tiro ali, que é de 4 a 4:15. Então, quer dizer, eu consigo ficar nesse ritmo por 400 metros, 800, e olhe lá, assim. É difícil. Então, é fora da realidade total. É muito difícil. E aí veio a pandemia, né? A fatídica. É verdade, porque foi final de 2019, mas aí você acabou Buenos Aires, você já, assim, você pegou índice para Boston, que já não que valeria... seria para 2021, Isso. Aí eu pus na minha cabeça que eu ia para Boston. Eu falei, não, com certeza. 2021, Boston.
Aí vou eu, sabe assim? E aí, 2020, qual que era o plano, assim, antes da 2020 pandemia? eu queria fazer Floripa. Floripa. Eu queria fazer uma no Brasil eu fiz e Floripa. meu pai nasceu em Florianópolis. Falei, vou fazer em Foi Floripa. legal. Aí também não rolou, porque teve a pandemia. Pandemia. Aí foi aquele ano, né? Todo mundo sabe. Nossa. Continuei treinando. Eu cheguei a correr uma meia maratona parada, corrida estática, na sacada da minha casa. Como assim? Um pouquinho assim? Tipo assim, tchum, tchum, Só tchum. tira um pé, tira outro. Não, tira um pé, aí tira o outro. Lucas, meu mais velho, fez assim no dia. Mãe, o que você tá fazendo? Eu tô correndo, parado. Ele, tá, mas você vai ficar quanto tempo aí? Eu falei, não sei, vou ficar correndo aqui e tal. Não, mas como E que aí você ele vê? Como falou que assim- contabilizou no É, relógio? então, você os põe, passos, você põe né? como esteira, né? Tira o GPS e vai. Assim, não dá, óbvio, pace, né? Estimado, é. Então, E aí eu fazia assim, mais forte, fazia um fartlek, sabe? Assim, mais forte, mais fraco e tal. E aí eu lembro que ele falou assim, mas mãe, é muito ruim você tá aí, né? Eu falei, olha, na época eu tava no pico, assim, tipo, julho, sabe? Eu falei, olha, a gente tá privado de sair, mas isso aqui, cara, eu posso ir pra onde eu quiser, eu falei pra ele. Aham. Aí ele, mas onde você tá, então? Aham. Foi muito engraçado. Eu falei, eu tô lá no Ibira, correndo, eu já sei a volta. Eu treinei, gente, praticamente o meu ciclo todo foi no Ibira, eu conheço cada pedaço do Ibirapuera. Eu falei, eu tô lá, eu tô dando minhas voltas lá no Ibirapuera, tal, não sei o quê. Então, a pandemia foi difícil, mas eu treinei. Subia os 28 andares do meu prédio e descia. Cheguei a fazer isso 5 vezes. Nossa. Aí no meio eu fazia uns polichinelos. Parecia, assim, quem me visse achava que... não, mas acho que todo Tava mundo doido, fala, né? todo Todo mundo, mundo. cara. Cada um buscou a sua saída, né? Exato. E aí, o ano passado, Boston foi em outubro. Eu falei, mas não rola ficar lá em isolamento. Tinha que, né? Eu não lembro onde que tinha que ficar lá antes de ir pra ir. Eu falei, não vai rolar. Tenho condição de ficar 15 dias. Eu falei, não vou. E aí eu fiz uma maratona dentro do Parque do Ibirapuera. Eu organizei uma maratona beneficente para ajudar 2 projetos do Capão Redondo, o Vida Corrida, da Neide, e o Projeto Arrastão. Até Legal. o Marcos Paulo me ajudou também. E aí eu arrecadei, acho que deu uns 15 mil reais. Nossa, que E legal. aí eu corri, fiz a camiseta, a medalha, tudo. E aí quem que foi Aí de, quem apo foi de apoio, assim? eu fui correndo, né? O Franco correu um pedaço comigo, o meu filho correu os últimos 12 comigo. E aí dei 7 voltas lá no Ibira. É isso que eu ia perguntar, você deu a Volta de mesma 6, volta de dei a mesma 6. volta de 6. Parava, tirava selfie, deixei o relógio lá, É. fiz 3 horas e 50, Aham. essa festa do... Aham. E aí foi minha segunda maratona, dentro do parque, o ano Legal. passado. Aí eu mudei de assessoria, no final do ano eu fui pro Ademir Paulino. Pô, Amo Wagner. Só falou gente que veio aqui, né? É, o você Ademir, vê. o Wagner Juliano, É, Ademir, Ademir, Por falar Franco. nisso, o Wagner Juliano, lembrei agora, cara. Que provavelmente ele vai assistir esse Eu episódio. adoro o Wagner. A gente tá devendo o kit pra ele, cara. O kit Z2, cara. Desde quando? Desde maio. É que a gente Nossa, gravou um episódio no gente. Iron Man. A gente gravou... O episódio dele foi engraçado, porque a gente gravou... Foi antes dele ir pro Iron. É, ele gravou na feira do Iron, lá em Florianópolis. E depois aqui gravou em um São after. Paulo. E a gente editou assim, Ai, que a legal. expectativa antes e o que aconteceu depois. Que legal. É engraçado que ele falou, cara... Eu gravei com vocês, eu falei que eu ia acabar tudo. E eu juro que eu pensei lá durante a prova, eu queria desistir, quilômetro 30, frio, Sério? tudo congelado. Falei, cara, mas não tem como eu não fazer, porque Preciso eu gravar vou ter com os que meninos falar lá. com eles depois lá. O que eu vou contar, né? Exato. Então tem um kit seu aqui, Wagner. A gente precisa marcar um outro aí. E Ademir Paulino, né? Que a gente gravou também. Gravamos com o Ademir, pô, e contou tudo do Quênia lá, né? Ele voltou do Animal. Quênia, um episódio É. super legal pra quem gostar de corrida. É. Aí você mudou pro Ademir. O Wagner é meu amigo, ele me trouxe pro jogo da corrida. Eu devo Aham. muito a ele, né? Mas eu queria uma coisa diferente, queria alguma coisa pro Lucas, pro meu filho, tava correndo comigo. O Wagner fazia os treinos dele, mas ele treinava só comigo. E aí o Ademir tem um treino para criança, que não existe aqui em São Paulo, praticamente. E aí eu falei, não, eu vou pro Lucas correr com outras crianças da idade dele, não só comigo, né? Faz muita diferença, né? E aí eu lembro que no dia que eu fui conversar com o Ademir, ele, aí, mas quais são os seus projetos para o ano que vem, em 2022, né? E aí o índice de Boston ia valer para esse ano. Eu falei assim, óbvio que eu vou para Boston. Eu falei, vou para Boston e tal. Aí ele fez assim para mim, eu acho que você não devia ir. Aí eu, oi? Sabe? Ele mandou Ele isso na falou, entrevista. pô, na entrevista. Já tô com índice, já tenho tudo. É, Como que eu sabe, não lá vou? me Já achando, fiz né? a parte mais difícil. Aí ele falou assim,
Ele falou, conta como tá a sua vida. Eu já tinha contado, né? Falado. Tava fazendo a pós lá do Einstein. Tinha uma prova de certificação internacional, que era uma prova heavy. Ele falou, olha... Eu falei, mas por quê? Eu fiquei curiosa. Isso é uma coisa que eu sempre falo, gente. É difícil, às vezes, você escutar uma coisa que você não tá esperando. A nossa reação, às vezes, é de rejeição. Você não quer escutar o que a pessoa tá falando. Mas a gente sempre pode aprender, mesmo que incomode, sabe? Aí eu fiquei interessada. Falei, mas por que você acha que todo mundo fala pra ir, né? Ele, olha, porque ele deu todos os argumentos. Não, porque você tá nesse momento da sua vida, você acabou de fazer a maratona, não sei o quê, patati, patatá. Mas se for seu sonho, ele falou. Você fala, não, é meu sonho. Ele falou, eu vou te apoiar, óbvio. Mas eu acho que você devia fazer uma maratona no segundo semestre. Aí eu fico com aquilo pra casa, gente. E aí eu pensei, eu falei, não é meu sonho. Não é. É o sonho Instagrammer, entendeu? Do mundo runístico. Eu fiz uma pergunta pra mim. Eu falei, se hoje, você quer fazer uma maratona de Paris, de Lisboa, né? Ou você quer ir pra Boston? Eu queria ir pras outras. Aí eu falei, não vou pra Boston. Aí todo mundo, sabe? Você imagina, né? Tanta gente queria ir no seu lugar. Né? É o sonho dos outros, dos não outros, é o seu. não era o meu. Aí eu falei, não não vou fazer tal. E aí ele falou, por que você não vê Chicago? Você queria fazer uma grande? Chicago é plana, Chicago dá pra você ir com os meninos, a logística é mais fácil que Boston, tal. E aí tinha um amigo meu, que é médico também, que tem uma doença reumatológica e que começou a correr, o Franco cuida dele também, que é o Rodrigo. Legal. E aí ele tava afim de correr uma maratona também, nos Estados Unidos. Aí eu liguei pra ele e falei, tô pensando em ir pra Chicago. E aí o meu índice valia pra Chicago também, que eu nem sabia também que tinha índice, enfim. Aí ele falou, vamos. O Rodrigo é tão doido, que passou 5 minutos, ele já mandou a foto, que ele já tinha entrado no sorteio. E aí eu fui pra Chicago. Decidi ir pra Chicago. E eu vou falar pra vocês, foi a melhor coisa, porque ia ser horrível ir pra Boston. O momento da minha vida em abril, aconteceu um monte de coisa, minha sogra ficou doente. Eu sempre falo que os caminhos são tortuosos, mas às vezes, né, você quer chegar aqui. Aí, às vezes não é uma reta, né? É uma reta, é aqui, às vezes nem é aqui que você vai chegar. Exato. Então foi a melhor coisa do mundo. E agora eu fui pra Chicago, né? Curtiu Chicago? Maravilhoso. Seus filhos foram? Foram. Família? Foram. O Lucas correu a prova de 5K um dia antes, ficou deslumbrado. A maratona, dessa vez, o meu marido fez a maratona dele, eu brinco, fui em 4 pontos da maratona. Nossa, imagina. Te apoiando me apoiando. Gente, é demais, é torcida o tempo todo, né? Muita família, muita criança. E foi uma experiência interessante. Eu tive muitas lesões nesse ciclo. Foi um ciclo muito difícil, pessoal, físico, emocional. Eu não sabia nem se eu ia conseguir, sabe, chegar lá. Né? Então, foi uma maratona muito diferente, mas ela não foi sofrida. De novo, eu terminei inteira, terminei bem, fez 3 horas e 34. Queria ter feito melhor. Aí tem gente que fica brava quando eu falo isso. Mas não é isso, assim. Você tem o seu negócio pessoal, mas né? isso eu não tô menosprezando. E assim, mas na maratona você tem muito tempo para pensar. E muito tempo para muita coisa acontecer. Exato. Muita coisa. E aí, para você tomar suas decisões. Vou por esse caminho, eu vou por esse. Quais as consequências desse caminho? Como a vida é. E aí eu decidi muitas coisas. E em Chicago, teve vários pontos que eu decidi por... Tinha a estratégia do Ademir, plano A, plano B, né? E aí, quando eu tava no A, eu vi que não ia rolar, eu fui pro plano B, quando eu vi que não ia rolar, eu fiz o meu plano C, que foi o plano. Na hora ali, né? Na hora, decidi. E para mim é sempre importante terminar na minha cabeça, né? Terminar bem, ainda mais com meus filhos me vendo, a gente tava falando do exemplo, eu falei, poxa, por que eles vão, né? Não que se eu tivesse que desistir, parar, passasse muito mal, é óbvio, a gente tem que preservar a nossa saúde, eu penso muito nisso. Mas eu queria terminar bem, eu queria que eles me vissem bem. E foi uma experiência eles me assistirem, né? Claro, e com outra idade já com também, outra idade, Já estão numa fase que eles vão lembrar disso daí pra com sempre. Com certeza, eles viram a torcida, a vibe, né? Como os americanos encaram. Mas realmente. não teve aquele flow que teve na primeira. Não teve, mas na verdade teve alguns momentos que eu me conectei muito com, assim, realmente com a cidade, com as pessoas. Como eu tive muitos momentos duros no ciclo, tinha horas que eu chorava, assim. De relembrar De relembrar isso. de ver as pessoas lá.
E a hora que e assim, eu imaginei minha chegada. Eu sempre, desde criança, quando eu nadava, assim, é visualização, né? E eu visualizei minha chegada. Com o tempo e tal, mas assim, o que eu visualizei aconteceu. Tava o dia exatamente do jeito que eu imaginei, a chegada foi exatamente do que eu imaginei. Então, assim, eu não posso nem reclamar, sabe assim? Uhum. E eu fui de Z2. Você foi Z2? Opa, ciclo todo. muito bom. Vamos, daqui a pouco tem um momento de Z2. Aguarda aí, daqui a pouco tem um momento de Z2. É muito cedo pra gente puxar já os Não, Z2. agora, eu acho que a gente podia puxar, já que ela falou tanto dos filhos dela. Você sabe que o filho dela corre. Então falou que fez 5K. Corre melhor que nós, cara. Você não tem ideia. Mas isso não é difícil, cara. É verdade. Não, mas não... Não, mas vocês estão correndo bem. Bem. Eu tô te acompanhando. Mais ou menos. Agora eu tô meio tranquilo, assim, final do ano e tal. Sim, mas ano são que momentos, vem, né? Ano que vem a gente volta. Mas conta aí do Luke. Do Luke? Como é que ele deu essa inspirada na corrida? Ele chegou e falou, mãe, quero correr. Como que foi? Né? Seria bom, né? Se fosse assim, né? Mas o Lucas, ele desde pequeno levava ele em corrida, nessas corridas de rua. Por exemplo, Projeto Arrastão, a corrida do Projeto Arrastão, ele foi desde que ele tem 2 anos. Ele vai em todas as edições. Corria lá os seus 100 metros, 200 metros, às vezes gostava, às vezes não gostava, na hora, mas sempre ia de livre e espontânea vontade. Falava, a mamãe vai te inscrever, você quer ir? Quer ir? Aí, na pandemia, no final de 2020, a gente fez o Projeto Arrastão, era virtual. A gente correu no parque, ele correu 5 e tal, e ele estava treinando um pouco ia voltar ao futebol. Eu falei, filho, por que você não começa a correr um pouco para melhorar o futebol? Seria interessante você correr e tal. Puxando sardinha pro meu lado, óbvio. Aí, tá bom. Caiu na E aí eu falei, caiu na minha chaveca. Aí eu falei com o Wagner, não, vou montar uns treinos pra ele. A gente começou a treinar. E eu falo que acho que os primeiros 4 meses, eu não sei se ele gostava tanto de ir. Ele ia. Mas eu acho que... Mas ia talvez pra deixar você feliz. Talvez pra deixar feliz, por causa... E aí vem muito da construção, não sei se posso falar rapidamente dos hábitos. Claro. E assim, pra mim ele foi o case, assim, ele sem querer, eu montei todo o fluxo de formação de hábito com o Lucas. Porque a formação de hábitos, ela tem, assim, 3 pilares importantes, né? E um dos pilares é a recompensa. Que pode ser externa, interna, imediata, tardia, enfim. As tardias são mais difíceis, né? Que é aquela coisa, daqui 6 meses você vai correr, é difícil. Mas as imediatas é aquele liberação de dopamina na hora que você terminou o negócio. E o Lucas, a recompensa, acho que no começo era realmente estar comigo, sair um pouco, ir pro parque, né, com tanto isolamento. Aí tinha uma saída, depois da corrida, ou tinha água de coco. Aí o outro pilar é a repetição. Né? Mesmo, a gente ia nos mesmos dias no parque, no mesmo horário. A gente só não ia se estava doente, né? E tem a questão do contexto. Então, era sempre no parque, Libira, as cinzas do meu pai estão no parque, numa árvore. E ele era muito ligado no meu pai, então a gente ia lá para ver o vovô. Então, é todo um contexto. E aí, no começo, beleza, ele ia e tal. Aí teve um dia, acho que fazia uns 4 meses que a gente estava correndo. Aí eu me arrumei para ir no dia X lá que a gente ia. Eu falei assim, Lucas, aí, vamos? Ele, não quero ir hoje. Aí, eu fiquei brava, né? Mas eu não falei nada. Eu falei, tá bom. Não transpareceu. Não transpareci. Falei, tá bom. E fui andando. Aí ele veio atrás de mim, ele falou, mas você vai? Você vai sem mim? Sabe assim? Ele achou que você ia ficar... Que eu ia ficar lá, vai. Você tava indo por causa dele. Outro que eu tava indo por causa deles. Falei, Lucas, deixa eu te explicar uma coisa, filho. Eu adoro que você vai comigo correr. É um prazer, é uma alegria. Só que eu tenho, assim, as minhas coisas, os meus objetivos, independente de você. Eu não sou o tipo de mãe que vai se realizar no filho. Principalmente na parte esportiva. Eu tenho os meus sonhos. São meus, não são seus. Se você quiser ir comigo, vai ser um prazer. Se você não quiser, eu vou do mesmo jeito. Porque eu vou por mim, eu não vou por você. Espero que você faça o mesmo. Cara, imagina um moleque de quantos anos? 10, né? 10 anos assimilar isso. De realidade, aí ele olhou pra minha cara, assim, ele... Acho que eu vou com você. Aí eu falei, tá bom, mas melhor essa cara. Essa cara aí de cocô aí, brinquei que você tá, não quero. E eu acho que foi aí que ele virou um pouco a chave. E foi interessante que no meio do ano, eu marquei uma consulta com a doutora Ana Paula, levei ele, e aí ela perguntou, e aí, Lucas, o que você tá fazendo? Tá, eu tô correndo, tô jogando bola. O que você mais gosta de fazer? Eu tinha certeza que ele ia falar futebol. Sabe assim, certeza.
Ele, corrida, né, tia? Aí a Ana Paula olhou pra mim assim, gente. A gente queria fazer. A gente fingiu. Aí foi muito engraçado. Agiu Depois a gente. naturalmente. Não, depois a gente até conversou corrida, em off, legal. assim. Ana, eu queria dar um pulo, dar um beijo nele. Eu, é a corrida. Eu assim, caramba, cara, é a corrida. Virou totalmente a chave na cabeça dele. E aí, quando ele começou a treinar também com os meninos lá do Ademir, foi legal, porque tem o João de 14, tem o JP de 13. Vê que não é só ele, né? Tem Não é mais só gente. ele. E é uma vibe boa, né? Eles têm uma coisa um senso de colaboração, apesar de ser um esporte individual, né? A corrida de rua tem essa vibe, né? Então, eu acho que ele desenvolveu muita essa capacidade de entender que a recompensa na corrida, eu acho que no esporte natação e corrida, você tem durante, nem sempre é bom. Você fica torcendo para acabar, né? Você fala, não, eu quero que acabe. Que nem o Drauzio Varela fala, o que eu fiz para merecer, tá passando por isso e tal. Mas na hora que termina, vem a endorfina. Nunca se arrepende de ter ido. Agora, por exemplo, futebol. Quando você tá jogando, você tá não lá quer que curtindo, termine. você não quer que termine. Aham. Quando termina, você fala, terminou, não quero jogar mais. É outro mindset. E eu falei isso pro Lucas. Teve uma corrida do arrastão, que aí foi a primeira 10K dele. E ele falou, mãe, meu pulmão tá queimando. Faltava, assim, uns 3 quilômetros. Eu falei, bom, o pulmão de todo mundo aqui tá queimando, filho. Você acha que alguém aqui tá, né? E aí tava passando o cara, acho que o vencedor e tal. Assim, pau, assim, aquela respiração. E eu fui ouvindo, eu falei, vai passar o cara que tá em primeiro, presta atenção. Aí o cara passou. Falei, você viu como tá a respiração dele? Você acha que o pulmão dele tá queimando? Acho. Falei, é o seguinte, quando a gente cruzar a linha, eu quero que você pare, respire e sinta o seu corpo e me fale o que você sentiu. Aí, beleza, a hora que a gente cruzou, ele parou. Falei, respire. Tava cansado. Eu falei, e aí, o que você tá sentindo? Ele falou, não sei, um negócio diferente. Aí eu falei, tá, defina melhor. Aí ele falou uma coisa nada a ver, não sabia explicar. Aí eu falei assim, não é isso, né? Ele falou, já sei, mamãe, é felicidade. Olha, que legal. Muito fofo. Que legal. Aí eu falei, então é isso que você tem que pensar na hora que você estiver sofrendo, porque a corrida ela vai ter esses momentos que você vai querer parar, mas no final vai ter a recompensa. E pensa que o seu corpo, ele obedece à sua cabeça. Né? Se você fica pensando, tá doendo, nossa, tô cansado, nossa, não sei o quê. Isso, o corpo é obediente, ele vai obedecer. E ele fala isso pra um monte de gente. Quando ele vê até adulto correndo, olha, a sua cabeça, fala, muito engraçado, a sua cabeça, comanda o seu corpo, não sei o quê. Eu acho que o Lucas desenvolveu muito. Sim. E aí isso trouxe a organização para ele na escola. Ele melhorou as notas dele. Ele melhorou o senso de divisão de tempo. E tem trabalho científico mostrando dados que adolescentes de alta performance têm um desempenho melhor escolar. Olha. O que vai contra o que muita gente fala, mas vai perder tempo treinando. Pelo contrário. É o que a gente até falou no Movimento em Foco lá, que a gente foi essa semana, né? A gente foi essa semana lá no Casa do Franco. Lá, Ai, com que o legal. Cássio e o Rafa. Que, você faz a gestão do seu tempo ali, né? Não, você vai sair pra treinar, então, eu já tenho 2 horas a menos do meu dia ali. Então, eu preciso ser muito produtivo nessas outras horas. Isso. Então, acaba, né? Perfeito. E que a equação isso não é isso, né? Tipo, você tira 1 hora e perdeu 1 hora do dia. Não, né? Porque você volta mais produtivo. Exato. Então... Porque normalmente tem, às vezes, essa receita. Pô, eu já trabalho muito. Que horas que eu vou ter que tirar 1 hora do trabalho pra treinar? Sim, aí vai. eu acho que... E assim, é o que eu falo. A gente tem 1.440 minutos por dia. Todos os dias. Né? Você pedir 20 minutos é 2% do seu dia. Você não tem 2% do seu dia... Agora vou olhar pra lá. Você não tem 2% do seu dia pra dedicar pra você... Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Com certeza. Porque é uma coisa de poupança pro futuro. Você olhar pro seu corpo... agora minha mãe que caiu, que se machucou... É importante. E o tempo é um bem... É o nosso maior bem. E o momento presente... Por isso que chama presente. É um presente. Porque é o que a gente tem. Então, assim, não dá. Eu falo pro Lucas, por exemplo, ele tem esse negócio, a logística, a gestão do tempo. Ele tem uma prova, ele tem um treino. Teve um dia que eu falei assim, seguinte, ele tinha uma prova, eu falei, você tem um treino hoje, você estudou? Porque assim, né? Não, mas eu estudei e tal, não sei o quê. Então, ele
começou a entender a dimensão, porque eu falei, se você for mal na prova, a gente vai ter que remanejar, porque daí quer dizer que você não tá dando conta. Mas você não tá dando conta por quê? Porque não tem tempo? Não, porque você tá usando o tempo errado. Porque tempo tem. Tempo existe, né? Semana passada, minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha de 13 anos, tenho várias mesmas de 13 anos, ela falou assim, tia Flá, como que eu posso ficar trincada que nem você? Ok, Já tá nessa. Aí eu virei pra ela, falei assim... inspiração. Aí eu virei pra ela e falei assim, então, primeiro você precisa treinar, começar a treinar. Aí ela falou assim, mas eu não tenho tempo. É a resposta de todo mundo. Eu falei, posso reformular a sua resposta? Você não quer pagar o preço. É isso que você não quer, porque tempo você tem. A gente tava um aniversário de família. Eu falei, eu cheguei e você tava lá no celular. Você ficou pelo menos 1 hora direto. Você nem levantou o rosto pra dar oi pra tia Flá. Nessa 1 hora, você não precisa nem de 1 hora. Se fizer meia hora de exercício, magra do jeito que você tá, no ápice da juventude, com colágeno saindo até pela orelha. Se eu consigo, desculpa, você consegue. Agora, você quer pagar o preço? De parar, de olhar lá, de ficar rodando seu dedinho lá, olhando as meninas que estão com o corpo que você quer ter? E isso é um problema, gente. Você agora tá com a Bianca com 4 anos. É um problema sério. Rouba o tempo das outras coisas. Se a gente não, como pai, como mãe, não impor um limite... Fica, né? Fica. Teve um dia que o meu mais novo é mais ligado que o Lucas nisso, né? E ele tava assistindo os caras jogando videogame pra pegar dica. E eu acho, assim, horrível ele ficar vendo isso, porque não acrescenta nada na vida dele. E eu já tinha proibido. Um dia eu falei, ó, é o seguinte, você vai ficar assistindo esse negócio que não acrescenta nada pra você. Você tá assistindo o outro jogando videogame. Joga você. Falei, sabe o que eu vou fazer na hora do jantar? Ele deu risada. Porque eu sou o tipo de mãe irônica, sabe? Eu falei, na hora do jantar, em vez de pôr o prato de comida pra você, eu vou pôr um tablet com alguém comendo e você assiste. Ou quando você quiser um sorvete, eu ponho alguém tomando sorvete. Aí ele, ai mãe. Eu falei, você fica olhando o cara jogando videogame. Cara, isso acontece. E tá muito em alta, tá né? Muito. O cara fazer streaming. As lives, streaming, Não é? E aí eu falei, gente... Então, assim, é uma coisa da administração do tempo. Sim. E as crianças, eu tenho pacientes de alta performance. Eu tenho uma menina de ginásio sincronizado, ela treina 4 horas por dia. E ela estuda no Porto Seguro. E ela vai bem. Então, ela não tem tempo de ficar olhando rede social. Nem que ela queira, entendeu? Porque ou ela tá na escola, ela tá nadando. Aí se ela não tá nadando, tá fazendo fortalecimento. Ou não tá fazendo fortalecimento, ela tá indo no nutricionista. Aí sobra um tempinho pra estudar. Ela falou, tia, eu não consigo. E vai bem. Então, é possível. Total. E eu, Flávia, porque você tava falando do hábito, né? E a gente tava conversando antes, assim, se a gente descer lá na rua e perguntar agora o que você tem que fazer pra ficar bem, né? Vai todo mundo saber, né? Vai falar exercício físico, comer menos açúcar, gordura, beber menos. Porque, assim, a gente sabe tudo isso, né? É só falta de força de vontade, genética. Eu sei que você gosta dessa parte de epigenética. Sim. Então tem já fator ali que tá determinado, não tem jeito mesmo. Por que é tão difícil a gente entrar num looping ali, num espiral de hábito positivo, né? É difícil porque a gente entra no modo automático. 40% mais ou menos do que a gente faz durante o dia é hábito. Até as coisas que a gente acha que não é. O beijinho que você dá no seu filho antes de sair de casa é hábito já. Você tá fazendo isso porque você já fez muitas vezes. Só que o cérebro, ele não diferencia o que é um bom hábito do mau hábito. Isso que é ruim, né? Podia dar um upgrade, né? E ter. Por que as pessoas não fazem? Se elas sabem. Porque existe tudo isso que eu falei. É um contexto que ajuda no hábito. É a repetição, é a organização, é a recompensa, é entender que aquilo vai trazer um benefício, mas que talvez o outro que ela quer mesmo vai demorar. Então eu falo que a gente tá nesse ponto, eu quero chegar nesse, eu tenho minha visão de futuro do que eu quero. E existe esse ato, esse gap para você chegar lá. Só que às vezes é demorar mesmo. Uma pessoa que engordou 20 quilos nos últimos 10 anos, ela demorou 10 anos para chegar onde ela tá. Ela quer demorar 1 mês, entendeu? A conta não fecha. Então, o que eu acho que falta não é informação. É orientação do como fazer e abaixar um pouco a expectativa dos primeiros passos. Se você vai lá e fala assim, qual que é a orientação do guideline da OMS para atividade física? São 150 minutos por semana de atividade moderada vigorosa. Para quem não sabe, atividade leve é cantar e falar enquanto faz.
Moderada, você não canta, você só fala. E vigorosa, você não canta e não fala. É o critério, né? 150 minutos. Aí você vira uma pessoa que não tá fazendo nada. Ela fala, nossa, 150 minutos. Ai, nossa, não vai dar, é muito difícil. Porque ela já tá pensando nos 150 minutos. O que a pessoa tem que fazer? Ela colocar uma meta muito ridícula. Uma meta tão pequena que ela não precise acionar o que você falou, que é a força de vontade. A força de vontade, a motivação, eu falo que ela é a faísca. Ela é o que vai te dar aquele impulso inicial. Mas não é só isso, gente. Porque assim, se ficar esperando a força de vontade chegar, esquece, não vai chegar. Porque a gente tem o fluxo é muito manter a zona de conforto mesmo, que as pessoas banalizaram e falaram zona de conforto, mas é verdade. O nosso cérebro, o nosso corpo, ele quer ficar onde ele está acostumado. Se você está anos sedentário, não vai ser do nada que você vai construir uma vida ativa. O que eu falo é assim, você quer ser mais ativo, se torne essa pessoa. Então, assim, tá bom, então eu vou nas próximas 4 semanas, 2 vezes por semana, fazer 10 minutos de caminhada. Nossa, Flávia, que porcaria, 10 minutos. Não, mas você não tá fazendo nada. Não é? Então, assim, aí você vai fazer 10 minutos, aí você termina e fala, meu, consegui, 10 minutos. Aí você veja, aí deu 4 semanas, pô, consegui. E a coisa vai indo, né? Eu sempre conto a história de uma paciente minha, que me encontrava na natação dos meninos, ela falava, ai, doutora, eu queria tanto ser que nem você, correr e tal, mas eu odeio correr. Eu falei, bom, então já começa daí. Você não precisa correr. E ela tava bem, ela não tava com preocupação estética, ela tava com uma preocupação de saúde, ela é dentista e tal. Eu falei, tá, mas o que você gosta de fazer? Ela tava com 2 filhos, tinha parado de trabalhar, tudo. Ela falou, eu gosto de dançar, tal. Eu sempre conto isso porque é muito engraçado. Aí eu não sei porquê. Aí eu falei, o que tem perto da sua casa? Isso é a entrevista motivacional que eu falei pra vocês, a medicina e estilo de vida. Não falei o que eu achava que ela tinha que fazer. Eu tentei entender um pouco a realidade dela pra ver o que dava pra fazer com o que ela tinha. Ah, tem uma academia que tem aula de dança, tem aula de polidense. Eu falei, então, por que você não faz aula de polidense? Gente, não sei por que eu falei. Ela falou, falei, vamos fazer um combinado aqui? No meio da aula lá de natação, lá. No próximo mês eu quero que você faça uma aula de polidense por semana. Você acha que você consegue? Aí ela, consigo. Porque assim, todo mundo vem e já fala os 150 minutos, entendeu? E aí todo mundo espana. Aí ela, só isso? Eu falei, se der pra fazer 2, eu não quero que você faça. Você vai fazer uma. É o compromisso. Tá bom, deu um mês, ela, doutora, consegui. Já me inscrevi pra 2, tudo bem? Tudo bem. Aí... Depois ela, doutora, então, agora eu me inscrevi na aula de pilates para ajudar no polidense. Falei, tá bom. Bom, enfim. Criamos um monstro. Criamos um monstro. O famoso criamos um monstro. Ela pôs um pau de polidense no quarto dela. No quarto. Gente, juro. Quando eu encontrei com o marido dela, que é minha amiga, eu falei, de nada, tá? De nada. Ele falou, de nada. Eu falei, por quê? Essa mulher tá bonita, gostosa, com um pau de polidense no quarto. Eu imagino o que tá acontecendo, né? Ele deu risada. Então, assim, você vê que... Quando eu falei pra ela, lembro da reação dela. Não, só uma vez, tem certeza? Tenho, uma vez por semana. Porque, assim, ficou possível. E aí, você não precisa acionar a força de vontade, porque é tão pouco que você fala, não é possível, eu vou conseguir. Não, você traz para uma expectativa, você traz para uma expectativa mais real. E aí, você vai cultivando essas pequenas recompensas até a hora que você vai chegar lá onde você quer. Você não precisa diminuir a visão de futuro. Você pode ser ousado, pensar grande, mas seja menos ousado para os primeiros passos. É uma frase que eu gosto, né? Então, saltos quânticos, eu quero, né, já chegar... Saltos pequenos, constantes, firmes. Que aula, viu? É aula. Eu acho que você pode, assim, a gente grava um episódio por semana. Você pode ficar um episódio sem cerveja. Posso. Você consegue? Consigo. O pessoal ouvindo aqui acha que o menino é alcoólatra. O próximo episódio eu não vou beber, então, tá? Tá bom, tá combinado. E a gente vai dedicar a Flávia. Isso. Dos meninos do Movimento em Foco, o problema foi o amendoim. A gente ia conseguir não comer o amendoim, entendeu? Não dá, tá no alcance da mão. Aí eu falei do ambiente como uma maneira de você não acionar a sua força de vontade. Eles fizeram um teste num hospital dos Estados Unidos que eles queriam que aumentasse a ingesta de água. Só que eles não queriam fazer, propaganda, beba mais água. Porque eu falei, todo mundo sabe. Beba mais água, água é bom, todo mundo sabe. E aí eles pegaram o refeitório, a lanchonete, eles mudaram a localização das geladeiras, que tinham refrigerante, outras bebidas e a água. Eles puseram do lado do caixa, onde as pessoas estavam saindo e pegavam, às vezes, as bebidas, puseram água. Não aumentaram o número de água, só mudaram. E aí puseram os de refrigerante no fundo.
Não falaram nada. Um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil, né? Já tô no caixa. Poxa, eu vou lá. Não, vou pegar essa água que tá aqui mesmo. 40% de aumento no consumo de água. Sem falar nada. É impressionante. Porque assim... Influência do ambiente. Eu, por exemplo, sou a doida dos biscoitinhos, sequilho, não sei o quê. Se tiver um negócio aqui... Você vai comer... Eu vou comer. Estraçalha. Né? A regra o que uma paciente minha fala, que ela é coach, é dos 20 segundos. Tem que estar mais de 20 segundos de distância. Se tiver mais de 20 segundos, você não vai pegar. Que nem celular. Não quero mexer. Põe em outro lugar. Exato. Porque, ai, não, mas é só levantar e pegar. Não, realmente. Legal, hein? Essa regra é uma regra boa, né? Porque tudo bem que é perto 20 segundos, mas você tá lá fazendo outro negócio, você não vai, entendeu? Agora, se tá ao alcance da sua mão aqui, ó. O ambiente O ambiente é muito poderoso. Eu acredito muito no ambiente. Não, acho que faz muito sentido. Os meus pais são do interior, né? Então, quando eu vou pra lá, é impressionante, assim. Você pode estar... Eu já meio que sei, e como é poucas vezes, eu me dou esse... Mas eu sei totalmente essa questão do ambiente, porque... Eu chego lá no sábado, aí comprou torresmo, eu posso ter tido uma semana muito boa. Comprou a cerveja que eu sei que ele sabe que eu gosto, Sim. Queijo, amendoim. Puta, você senta ali na mesa do seu pai com sua mãe. Foi. Puta. Não, acabou, Às vezes eu nem almoço, porque você come tanto aquilo ali que você... Exato, E aí eles na cozinha, cozinhando e tal, todo mundo conversando. Mas e assim... Pra que você vai se privar disso? Sim. Não, o problema, então, eu tô pensando nisso você colocando uma perspectiva, tipo, diária ali, né? Imagina. Todos os dias aqui isso acontecendo, né? O eventual, eu sempre falo essa frase. A questão não é o eventual, é o habitual. É o que você faz sempre, é o que você consome, por exemplo, comida que você tá falando, né? Dieta. A palavra dieta, ela significa modo de viver. É que deturpou, né? Agora você fala dieta, sai todo mundo correndo, né? Mas é o que você faz todo dia, é o que você faz quase todos os dias. Vai ter as suas exceções, né? Cara, que loucura, né? Tudo influencia em alguma coisinha, né? O modo que você fala, essa gestão de expectativa, cara, tudo... É muito tudo doido, tem mexe muito, né? Influenciazinha. Com a cabeça e com o que você pensa de você. Porque você começa a se auto-sabotar. Tá vendo? Eu não consigo fazer que nem a doutora Flávia que treina todo dia. Eu não tenho força de vontade suficiente. E eu não acredito que seja assim. Quando a gente olha pro outro ser humano que tá na nossa frente e entende que ele tem as dificuldades dele e que ele tá fazendo o que ele consegue com o que ele tem, a gente diminui um pouco o julgamento e a gente consegue ajudar o outro um pouco mais, né? Então, se eu vejo se a gente vê uma pessoa que é obesa e simplesmente olha para ela, ela é assim porque ela quer, porque ela é preguiçosa, você rotula e você não ajuda. Sim. Você pode olhar para ela e falar, olha, você quer sair dessa? Eu posso te ajudar, mas eu entendo que é difícil. E aí você consegue acionar. Então, mudança de hábito é um negócio complicado. E quando mexe com comida, principalmente, e atividade física, pega, né? Total. Mais ainda. Eu sou tal... Não que eu acredite muito nisso, mas eu acho que faz sentido. Eu sou touro, né? E dizem que touro gosta muito de comer. Então, você fala assim, vamos comer. Vamos comer. Agora é a hora de comer. Vamos dormir? Vamos dormir. É o que eu gosto. Comer e dormir aceito na hora. E quanto que, assim, falando dessa linha da epigenética, que está muito em alta, assim, hoje tem vários laboratórios que fazem meio que para ver os genes, que você tem tendência, tipo, sei lá, para fazer esporte. Hoje eu sei que está muito em alta isso. Eu não sei se tem um número, mas quanto que é determinação genética, quanto que é essa parte... Puxando porque você falou do ambiente, da influência do ambiente, como é que você vê isso, né? Essa nova linha da medicina. Quando os genes foram identificados, todo mundo falou, bom, encontramos, né, um pote de ouro. Então, se você tem o gene do diabetes, amigo, você vai ter diabetes. Era assim, no começo, lá atrás. Aí eles viram, bom, acho que não é bem assim. E aí veio o conceito de epigenética, que é o quê? O gene, ele precisa ser expresso, de alguma maneira. Essa expressão gênica, ela depende de alguns ativadores. Ela pode ser, por um lado, positivo ou negativo, mas ela precisa. E o que é esse que é a mais? É o ambiente. Quase 70% da expressão gênica é determinada pelo ambiente. Então, aquela desculpa, mas é que eu nasci com gene. Acabou essa desculpa, brinco. Ferrou, 70% né? não. Amigo, então, deixa eu te dar a notícia, tá? 70% são suas escolhas. Suas escolhas. Porque no final a escolha é nossa. Se eu vou pegar o sequilho que tá aqui ou não, a escolha é minha. Tudo bem, eu posso usar artimanhas para não ter que acionar, mas
é uma escolha final minha. Então, a epigenética, ela veio mostrar que você precisa olhar um pouco melhor para suas escolhas e para o seu ambiente, entender que isso impacta demais. Não sei se vocês conhecem o conceito das Blue Zones, das zonas azuis no mundo, vocês já ouviram falar? As zonas azuis são 5 áreas no mundo onde eles viram a maior concentração de pessoas com mais de 100 anos. E eles falaram, nossa, por que nesses lugares tão diferentes, então tem Icária na Grécia, tem Okinawa no Japão, Loma Linda na Califórnia, tem vários lugares. Por que lugares tão geograficamente diferentes as pessoas vivem mais? E eles foram entender por quê. E lá eles viram 9 pontos de intersecção. Um deles se movimente mais naturalmente. São lugares são cidades pequenas, onde as pessoas se movimentam mais. Naturalmente, elas não precisam de metrô, elas não precisam de ônibus, não precisam de carro. Comer até ficar 80% satisfeito. Beber vinho todos os dias. Olha, opa, bom, hein? Família em primeiro lugar. Ter um propósito. Ter um senso de comunidade. Pertencer a um grupo, né? E aí, quando você olha, isso é tudo o ambiente. Eles viram que o ambiente ajudou essas pessoas a viverem mais de 100 anos. Interessante. E aí, tem um pesquisador que ele falou, bom, eu vou tentar fazer uma Blue Zone forçada. Artificial. Nos Estados Unidos, em algumas cidades. E deu certo. Deu certo. Dá. Só que assim, é mais difícil, porque imagina, a pessoa já tá você tá aqui em São Paulo, por exemplo. Você tá numa situação difícil. Como é que você vai fazer uma Blue Zone aqui? Você tem que fazer a sua Blue Zone. Como? Com as suas escolhas diárias. Eu pego o metrô para ir pro meu trabalho. Desce uma estação antes, vai andando. Eu falo, mas tá muito violento, tal. Então, aí você vê o horário, você vê por onde você vai andar. Eu entendo que tem... Eu entendo, algumas coisas não dá para mexer. Mas são escolhas que a gente pode fazer dentro da nossa situação, já que a gente não tá lá em Okinawa, né? Vivendo numa situação que é toda propícia, né? Então, eles comem, eles plantam o que eles comem. Então, assim, é outra vivência. Eu entendo que é surreal. Não dá para mimetizar 100%, mas dá pra gente fazer um esforço para mexer nisso, né? Então, você imagina nesse lugar, como que os genes foi expressão? Teve um impacto gigante. Talvez pessoas lá tivessem um gene para ser obeso. Sim. Tivessem um gene para ser hipertenso, mas não ficaram. Não ficaram. Por quê? Porque o ambiente impactou. E teve um outro estudo que eles fizeram, acho que na Austrália, com os índios, que eles comiam a comida deles, então tudo bem. Aí pegaram esse grupo, levaram para a cidade. Macarrão, pão, açúcar. Todos os exames pioraram. Sobrepeso, diabetes. Ou quase diabetes, pré-diabetes. Então, assim, o ambiente, ele é poderosíssimo. Que legal. Só que se a gente está num ambiente que não é tão legal, aí você tem que ter, a sua escolha dentro do que você pode... Do que você pode fazer. Porque a gente está numa cidade que é difícil. Por exemplo, eu vim de carro para cá. Entendeu? Então, assim, aí eu parei um pouco mais longe e vim andando. Então, assim, são coisas que a gente vai ajustando, mas eu entendo que é complicado. Depois dá uma olhada pra vocês verem, é bem legal. Nossa, procurar. Criem a sua Blue Zone. Não, acho que todo mundo tem que dar uma procurada e... É muito legal, esse conceito é bem interessante, bem legal. Muito bom. Acho que podemos ir pro momento Z2 agora. Toda você brifou a nossa convidada. Brifei, direitinho. Mandei mensagem. Quem ouve a gente já sabe, assim, quando o Thiago que faz a abordagem do convidado, às vezes ele não avisa. E aí a gente pega de sopetão. Não, mas agora eu já aprendi. Mas então... eu sou boa de improviso. Agora eu já aprendi, tô brifando todo mundo, tá bom? Tá bom. Então vamos pro momento Z2, Flá, que é o momento que você achou que tudo ia dar errado e alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Eu vou pegar um momento, tem muitos, né, na nossa vida que são assim, mas eu vou pegar recente aí da maratona de Chicago. A gente tá falando, de corrida, vocês são corredores, fisioterapeutas, acho que é legal. Então, assim, eu tinha o plano A, como eu tinha falado, que era correr 3 blocos de 14 quilômetros num ritmo determinado e tal, não sei o quê. Os primeiros 14, lindo. Fiz exatamente o que o chefe mandou e tal. Deu 15, falei, bom, vou acelerar. Comecei a acelerar. 15, 16, começou a doer aqui a banda. Um pouco. Eu falei, putz, e agora, né? Falei, o que eu vou decidir? Vou continuar nesse ritmo e arriscar, de repente, sei lá,
ficar nessa dor e não aumentar? Pode. Mas eu posso ferrar tudo. Sim. E aí, vai por água abaixo. É como eu falei pra vocês, eu fiquei pensando muito nos meninos. Aí, o que eu fiz? Falei, bom, vamos manter o ritmo do primeiro bloco. Tava ok, tal, beleza. Quando deu o quilômetro 33, eu comecei a ficar enjoada. Um refluxo, sabe? Nossa, Passando mal. horrível, horrível. Aí eu falei, gente do céu, agora o plano vai pro plano C. No que não existia. Que não existia, né? Falei, bom, vou pro plano C, diminuir e tal. Aí quando eu tava no quilômetro 38, eu vi os meus filhos. E aí foi o momento dos Z2. Porque assim, eu tava realmente, não tava legal. E aí, eu falei, só que eu não tava com dor, isso que me deu mais raiva. Eu não tava com dor muscular. Era mal-estar. Era o mal-estar. Eu acho que não bebi água o suficiente, sabe assim? Mas a hora que eu vi, foi engraçado, porque foi em Chá em Natal, eu tava fazendo uma curva e eles estavam na outra ponta. Aí quando eu os vi, eu tinha que cruzar Todo mundo. na frente de todo mundo. Então assim, tem uma foto que tá todo mundo correndo e eu tô aqui. Correu uns metrinhos a mais lá, É né? demais essa foto. Porque eu tô totalmente contramão. O cara que tirou a foto, ele falando, meu marido falou, o cara deve ter falado que eu sou doida, tô fazendo. E aí eu cruzei, e aí o Lucas, não, mãe, vai. Tipo assim, já tá, ele tá sangue no olho. O Pedro assim. Já esperava. Com o bracinho, sabe? E assim, acho que quem às vezes acompanha uma maratona não tem dimensão da energia que é. E aí eu... sabe, assim, parou o enjoo, parou o negócio, aí faltavam uns 3 quilômetros, 4 pra terminar, eu falei, bom, aí eu voltei pro plano B, Sim. pro ritmo, e aí encaixou e terminou em 3 horas e 34, mas vê-los realmente pra mim foi um... E o tempo todo, na verdade, eu ficava pensando, poxa, né, eu não quero terminar mal, eles vão me ver, eles estão me vendo em vários pontos, imagina eles me verem passando mal, sei lá, com cãibra, me arrastando, eu falei, não, eu vou tentar ao máximo me concentrar. Então esse foi meu momento Muito Z2. bom. Que legal. Então aqui, ó, temos um Opa! kit para você usar nos seus Que treinos. legal, porque olha, da Z2, já que você usou em Posso todo... abrir? Pode abrir. Vontade. Eu usei o Z2 no meu ciclo todo. Usou? Só Z2. Aí, ó, Não, bonézinho. tô falando sério, gente. Não é. Eu não combino. Tinha falado isso pra você? Zero combinado. Não. Eles já me mandaram um kit. É? É, tem essa garrafinha aqui que então eles estão de que o olho em Pedro você. adora. Tá vendo? Ó, eles estão. Fala com o Vitão lá. Ai, que legal esse aqui. É, Vem vem Legal. 10 Tem aí 10? dentro, é. Que legal. Dá pra Obrigada, usar amanhã viu? no longo. Adorei. Obrigada. Muito bom. Muito Deixa legal. aqui. E, bom, a gente também... Você trouxe os livros aqui, né? A gente sempre pede... Que aí o Thiago brifou, né? Eu vi que ele tinha brifado quando você chegou com os livros para mostrar. Então, eu trouxe 3. Que a gente sempre pede indicação, o pessoal gosta. E, assim, quem te acompanha nas redes sociais, assim, você posta vários livros lá que você lê e dicas. Ah, e você leu o livro do Drauzio Varela? Li. Quando você esteve com ele, você falou sobre... Li. E eu acho que ele fala muito a realidade. Aham. O que eu falei pra vocês. É difícil. Não fica esperando a força de vontade. Essa semana ele até postou um vídeo que tá todo mundo repostando. A única ressalva que eu faço do vídeo dele é que ele fala, parça, deixa de ser preguiçoso, de ser preguiçosa, né? Não vai vir a força de vontade. Eu concordo com tudo, mas a questão é como dar o primeiro passo. Isso ele não falou. E eu acho que é essa questão do Metas passo mais ajustadas. mais ajustadas, né? Mas eu conversei com ele sobre isso. Sim. E, assim, os bastidores estavam falando, né? Assim, só para esse assunto do Drauzio, que também ele corre, né? Vocês conversaram sobre corrida antes ali nos bastidores, que você foi falar sobre a parte, acho que, de alimentação infantil. Sim, foi de obesidade, mas aí ele me contou como ele decidiu correr a primeira maratona, quando ele ia fazer 50 anos. Meio que foi que nem eu, 42, Legal. né? Ele 50. E que para ele acabou sendo um motivador mesmo, fazer as maratonas. Ele fez agora, né? As 6, né? Bonitinho. E ele falou do quanto era difícil essa rotina mesmo, né? Do acordar. E é o que ele fala. Deixo lá tudo arrumado. Eu falei, doutor Drauzio, eu também tô nessa. Deixo a roupinha lá. Eu deixo mesmo, porque senão é tudo um empecilho. Ai, mas pegar, tá nada arrumado. Quantas vezes eu já não dormi de roupa de treino já? Porque você só acorda você só levanta e vai, né? E assim, isso. deixar os suplementos arrumados, sabe? Isso tudo
te dá menos Facilita. desculpa, né? E ele falou que para ele realmente era difícil. Falei, mas para todo mundo é difícil. Bacana. Bom, chama o Drauzio naquela câmera ali pra ele vir um dia. Drauzio, ó, te mandei o direct, dá uma olhada lá. É só responder, cara. Fala, vamos marcar na Falar de agenda. corrida, Acabou, pô. é isso. Bom, Vem. o que você trouxe pra gente aí? Ó, eu trouxe 3, porque eles se conectam, mas dos 3, o que eu mais gosto é esse primeiro, que é o Obstáculo é o Caminho, ó. Vou mostrar aqui na câmera. Isso. Esse, o segundo, é o Ego é Seu Inimigo, é o livro de cabeceira do Ademir, tá? Legal. E A Quietude é a Chave. Eles são do mesmo autor, que é o Ryan Holiday. Ele é um cara que fala de estoicismo, que é uma linha filosófica da Grécia, que fala muito do autocontrole, né? Então, para os estoicos, você divide a vida em 2 planos. O que você controla e o que você não controla. O que você controla, basicamente, é suas ações, seus pensamentos e seus julgamentos. O resto todo, você não controla. E eles falam que é perda de tempo, né? Você se preocupar com coisas que não estão no seu controle. Então, para uma maratona, o que eu controlo? O quanto eu treino, né? O que eu tô fazendo. Mas assim, eu não controlo o que vai acontecer no dia, nem nos treinos. Vai chover, vai fazer sol. Vai chover, vai fazer sol, não vou sei. cair, vou tropeçar, vou me machucar, vou ter uma dor de barriga, vou passar mal, vou ter uma cãibra, vai chover muito, não vai ter a prova. E esse primeiro livro que ele fala, é O Obstáculo é o Caminho, e os 3 livros, tá, gente? Não é um livro chato de filosofia. Ele até fala, se você quer saber os dados, não é esse livro. Ele dá muito exemplo prático de pessoas que a gente conhece, que a gente ouviu falar, com exemplos reais. Então, no Obstáculo é o Caminho, ele fala sobre como o obstáculo ele pode ser para você uma forma de entendimento, de evolução, e que nem sempre é ruim. Isso não quer dizer que você não tem que sofrer. Vai vir um obstáculo, você vai sofrer. Mas olhar com outros olhos. Se é realmente um problema e você não tem controle daquilo, faça o que está no seu controle. Tanto que tem uma parábola que abre o livro, que ele fala que tinha uma cidade, que tinha um país pequeno, que tinha um rei, e todo mundo reclamava desse rei. Todo mundo reclamava, que o rei é não sei o quê, só reclamar, as pessoas só reclamavam. Aí o rei falou, vou fazer um teste. Ele pegou uma pedra gigante, pôs na frente da entrada do país lá, e ficou escondido atrás da moita para ver o que ia rolar. Aí todo mundo chegava e reclamava, essa pedra aqui, não sei o quê. Aí ficava todo mundo reclamando junto, sabe aquela coisa? Reclama, ninguém faz nada, ninguém empurra. Aí passou um dia, passou 2, ele falou, nossa, não é possível, cara, ninguém vai fazer nada, é só reclamar. Aí chegou um camponês lá, olhou, tentou empurrar a pedra, não conseguiu, tal. Aí ele falou, putz. Aí ele olhou pro lado, tinha uma floresta, ele pegou uma madeira, fez uma alavanca ali, um pé de cabra lá e pum, tirou a pedra. E aí tinha um saco de moedas de ouro embaixo da pedra, com um bilhetinho do rei, falando assim, nunca se esqueça de que dentro de cada obstáculo existe uma oportunidade de você ganhar alguma coisa, de você crescer, né? É uma metáfora. Esse aqui, que o Ego é Seu Inimigo, que é o livro de cabeceira, eu falo que o ego ele é importante para te manter, né, com vontade, mas ele não pode ficar nem muito perto a ponto de você não vê-lo, nem muito longe também de você perder. Você tem que estar numa distância para você controlar ele e entender que ele pode realmente te afundar. E para mim, por exemplo, o negócio de Boston foi muito isso aqui. Quem queria ir era o ego, não era a Flávia. E a quietude é a chave, parece que é do assim, Flávia, isso aí vai falar de meditação. Não, não é nada a ver. É uma quietude que não é a quietude do silêncio. É da paz de espírito mesmo. É de você procurar ferramentas que tragam para você quietude. Mas não é uma coisa parada, é dinâmico. Mas de uma maneira um pouco mais suave. Então, eles meio que se complementam, sabe? Mas se tivesse que escolher é o Obstáculo é o Caminho. É um livro que todo mundo tem que ler. E você, eu tô vendo tudo marcado, você faz isso com seus livros? Todos, gente, zoado, que a gente tava falando, né? Gente, não dá pra emprestar livro pra ninguém. E nem de pegar... Se a pessoa me dá, porque eu vou rabiscar, né? Eu gosto de anotar. Não vai ter devolução. E tem livros que você quer reler, você quer olhar um ponto. Esse aqui, por exemplo, do Obstáculo é o Caminho, o Lucas, já falei, Lucas, mãe, eu vou ter que ler um dia, né? Eu falei, vai. E eu perguntei pra ele, quando eu falei, o que você entende desse título? Uma criança de 10 anos na época. Eu entendo que, de repente, o obstáculo pode ser um trampolim para outra coisa. Falei, mais ou menos isso, pode ser isso, né? Porque eu falei, mas o obstáculo não é um problema? Ele falou, é um problema, mas
De repente, isso vai te levar para outro lugar. Eu falei, é exatamente isso. Que eu acho que é como a gente tem que encarar a vida. Os obstáculos chegam e a gente tem que superar. Eu falei essa semana para minha mãe que se machucou. Eu falei, mãe, não há nenhum bem que dure para sempre, nenhum mal que dure para sempre. Vai passar de alguma maneira. Vai passar, e o Ademir fala muito isso na maratona. A dor vai chegar, mas ela vai embora também. E o momento que você tá lá em flow, também vai passar. Então não se apega muito a esses momentos, porque eles vão trocando, né? Enfim. Muito legal. Ô, Flá, e Belas agora, dicas. daqui pra frente, próximos passos aí, o que você tá pensando? Tanto na parte esportiva, quanto na parte médica, você falou que terminou uma formação agora, Sim. aí, o que você tá pensando de... Agora da parte profissional eu tô expandindo, eu tô fazendo trabalhos diferentes. Fui no Google esse ano dar uma palestra de burnout, tô ajudando o Chay, meu amigo, na aceleração de vendas, né? Eu brinco que hoje, eu me considero hoje uma professora de maternal de adultos. E além de pediatra e tudo mais, né? E da parte esportiva, o ano que vem, eu acho que eu não vou fazer maratona. Eu vou para Boston em 2024, agora eu quero. Mas ano que vem eu acho que eu vou ficar mais tranquila e vou pro aquathlon, nadar e correr. E aí eu já olhei Campeonato Brasileiro, já olhei Mundial. Pleiteando umas coisas umas aí. coisas grandes aí. Falei pro chefe se ele me apoia e ele acha que é possível. Então, se é possível, a gente vai tentar. Como eu falei, no que tá na minha mão, eu vou tentar fazer, né? Hoje eu já nadei, já fiz minha musculação. Amanhã tem corrida e a gente vai levando. Dando uma olhada nas roupas de borracha. Roupa de borracha, ali, né? Vendeu rim pra comprar a roupa de borracha, né? Não Mas é fácil, enfim, né? não é fácil. Acham mas... que é só colocar o maiô e sair, E sair nadando, né? Colocar nem o tênis ter, e é só pôr o correr. tênis e sair correndo. Uma pegadinha do mundo isso, né? Exatamente. Pô, mas muito bom. Imagina. Obrigada, viu? Belo episódio. Adorei, cara. O episódio, pô, uma aula aí dos hábitos e da sua história também. Muito legal. Obrigada. Parabéns. Agradeço, parabéns por tudo aqui. Tá muito legal. Que vida longa, né? Isso aí. Que vocês voem cada vez mais, levar informação de qualidade boa no meio de tanta coisa ruim. Assim, e é difícil. É Que você tava falando, há um ano aí. Então, pô, quem tá assistindo, ajuda os meninos. Ajuda patrocina aí. Ajuda nós, já vamos fazer os merchan aqui agora. Porque assim, poxa, eu acho que o conteúdo é tão difícil para produzir conteúdo de qualidade. Aí você vai lá, produz um negócio e não tem um engajamento, né? Que outras coisas que às vezes são até que fazem mal. Tem coisas que divertem, beleza, mas tem coisa que é errado. Orientação errada, profissionais que não são da área falando de coisas que eles não sabem. Nossa, vários, né, por aí. E aí a gente que é da área, a gente fica chateado, né? Fica. Então, vida longa pra vocês. Obrigada, viu, de verdade. legal. Obrigado, Flá. Recados, Fabião? Recados, então, as camisetas, né, isso a gente sempre fala, a galera tá comprando bastante, a gente já, daqui a pouco, a gente vai falar, vai acabar o estoque, mas a reserva, ela imprime na hora, Ah, então ela nunca vai deixar a gente na mão, né? Não, a gente já tem um contratinho com eles Tem lá. um contrato. E então tem várias, a gente vai deixar o link aqui, tem várias estampas, várias cores para quem pedala, para quem nada, para quem corre, para Todos os esportes. Tudo. É A isso. gente tá fazendo boné, daqui a pouco o Thiago não vai estar mais usando o da Mercedes-Benz. É isso, mas eu vim patrocina aqui, a gente, eu vim- Mercedes. Poxa. Se a Mercedes quiser, eu posso usar o boné de vocês também. Mas a gente nem cobra muito, só mandar um carro para cada um. Só Uma a gente Mercedinha usa, pra cada a gente usa, tranquilo. Dá um sem- rolezinho não no precisa nem bairro. pagar nada. E, bom, então aí quem quiser tem um link abaixo, divide em 6 vezes, entrega na sua casa, tem modelo feminino, Tem masculino. moletom também, cara. moletom, cara. Pô, a gente Acho que agora o calor chegou, hein? tá voando. Agora tem que fazer regatas do Estema. Regatas, do cara. Estema. Regata é legal. Boa. Não, mas temos regatas. Regata na camiseta do Avelar, do Marcelo Avelar. Verdade. Que a gente agora tá ali, alunos do Avelar vão olhar lá, vai ter. Nessa temporada, o Estema apoiando a assessoria, os Estema corredores tá- da Zona Norte. Tá com tudo. E Estema. aonde mais que a gente tá também? Estamos na BR Sports. BR Sports. Lá do Ortiz. Do Ortiz, do Focar também. Alunos vão ver lá, Estema apoiando também. Ouçam o Estema. Ouçam Se não, o Estema. já estão ouvindo, né? Se tá vendo aqui, ouçam mais. Ouçam Mas os vão outros chegar episódios. novos. Às vezes tem gente que tá ouvindo pela primeira vez. vai Manda chegar para os pela outros parte. amigos. E quem quiser apoiar a gente também no Catarse, também tá aqui na descrição do vídeo. Aqueles 5, 10, 15 reais. O que você achar que a gente merece, você pode mandar pra gente.
gente, né, Fabião? Que isso faz diferença. E a gente não falou aonde a gente tá gravando no começo aqui, né? Que Não falamos. A gente tem que sempre falar que estamos gravando no estúdio aqui, ó, qualidade de primeira, várias câmeras, vários microfones, tudo top. O CC lá atrás, profissional, excelente. Todo esse corte de câmeras, eu falo nessa aqui, ó, depois eu falo naquela ali e volto pra essa. Espero que tenha dado certo. Não deu. Mas quer me ferrar. Mas é isso. Bom, quem quiser também seguir a gente aí nas redes sociais, Sistema Podcast, Tica Amura, Fábio Bessa. Como é o seu Instagram, Flá? Doutora.flaoliveira. Boa, então siga lá que tem muitas dicas, né? De tudo que a Flá falou, quem quiser acompanhar mais a fundo. E é isso. É isso. Até semana que vem. Valeu. Valeu. Valeu.